Bom, Tá bonita a é, sala, tá tá bem bonita cheia. sim, tá bonita. A gente está aqui com a Márcia Savioli, coordenadora pedagógica da congregação de Santa Cruz, pais, mães, amigos da escola, educadores, representantes de vários segmentos da escola, para uma modalidade cultural que cada vez mais justifica o seu sentido para a comunidade do Santa, que é uma atividade organizada pela Sandra Medrano, coordenadora da Biblioteca Padre Charbonneau, e quando a gente foi sonhando com um prédio novo, a gente foi sonhando com essa possibilidade de que a biblioteca fosse se constituindo como um lugar de cultura, de conversa sobre livros, sobre leitura, de pesquisa, de criação, e a modalidade que vem se afirmando como a que mais nos reúne em torno dos livros é a noite literária. Essa é a 17ª noite literária. A gente já recebeu autores e especialistas de várias áreas do conhecimento. Essa noite literária nasce da Delícia, que é o livro da Olívia, e da conversa com educadores da escola e com pais e mães, dizendo, vamos ampliar a conversa sobre isso, sobre essa experiência que a Olívia relata ali, e relata de forma tão humana. Eu não vou começar a falar do livro, porque o livro me pegou demais, e sobre o livro falará a Olívia, vocês vão fazer as perguntas, e nós vamos ter a companhia da Bruna, que é uma educadora que faz parte do Núcleo de Práticas Inclusivas, especialista em práticas inclusivas e com quem eu tenho tido o privilégio de aprender. Elas fingem que eu sou a diretora, bem por cuidado e por carinho, mas elas são as minhas professoras nesses últimos meses, para que cada vez mais a gente possa crescer e ampliar o nosso conhecimento sobre o nosso compromisso e sobre a experiência destas crianças na escola. E quando a gente foi escolher o livro, a Sandra, alguém indicou, a Sandra levou na minha sala e eu não conseguia parar, Olívia, de ler, e foi me dando pena acabar. Sabe aqueles livros que a gente começa, quando vê que vai chegando no fim, a diminuir o ritmo, porque não vai querer ficar sem. E fiquei cuidando para não querer saber mais, porque eu ficava no Google querendo saber mais de como é que vocês estavam, de como é que está o João, de como é que está a vida, de tanto que me parece importante o que representa a sua experiência como mãe, a do João, como menino, depois moço, aluno, e que você descreve ali de forma tão humana e sensível. Eu vou te apresentar, mas eu contei logo que a Olívia chegou, eu vim para casa fazer o encontro daqui, a Olívia não pôde vir presencialmente, que era o nosso desejo, mas a gente não quis desmarcar. Você pode vir uma próxima vez presencial, isso é um prazer. Mas eu vim ouvindo a Olívia para me inspirar, tipo trilha sonora, e pensava, ainda por cima tem essa voz maravilhosa para acompanhar a gente nessa noite. É claro que vocês sabem quem é a Olívia, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1958, cidade onde ainda mora, iniciou seus estudos de música na ProArte, gravou seu primeiro álbum aos 18 anos, aliás, essa é uma marca que me pega, muito precoce essa menina, gravou no primeiro livro, depois também cantora, violinista, compositora, parceira de Cacaso e Geraldo Carneiro, cantou com Chico Buarque, Tom Jobim, Egberto Gismonti, gravou 11 discos ao longo de sua carreira, entre eles A Dama do Encantado, um tributo a Aracide Almeida, e produziu trilhas para a televisão e o cinema. Escreveu seu primeiro livro em 2016, com o título O que é que ele tem? Em 2018, o livro ganhou uma adaptação para o teatro, encenada pela atriz Luíse Cardoso. A gente precisa ver essa peça no Teatro do Santa. Vamos sonhar com isso, que a gente consiga
esse privilégio. E nós vamos ter aqui durante a noite a Bruna Pastore Junqueira, que vai ajudar a gente com as perguntas, com uma apresentação breve, inicial, para a gente entrar no clima do livro. A Bruna é psicóloga, psicanalista, psicóloga pela PUC, psicanalista pelo SEDES e educadora. Atuou no Núcleo de Educação na Diferença da Escola Viva, fez parte da equipe do Lugar de Vida, Centro de Educação Terapêutica, como psicóloga e formadora, é especialista em práticas inclusivas no Colégio Santa Cruz. E é um prazer ter você aqui comigo hoje de novo, Bruna. Nós temos um teto para o encontro, que é de 1h30, terminando às 8h30, para a gente ficar com bastante desejo de refazer, de rever, de voltar a conversar. Olívia, muito obrigada pela presença aqui na escola, no Colégio Santa Cruz hoje. Muito obrigada aos 40 que já chegaram aqui e que vão participar dessa noite com a gente, e eu desejo que a gente possa, entre a literatura e as narrativas reais da vida, construir um momento bastante bonito hoje. Bruna. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Bruna, sou uma mulher cisgênera, branca, estou vestindo um vestido preto, um casaco cinza, um colar prata. É um prazer enorme estar aqui ao lado da Olívia, que é uma grande artista da cena musical brasileira e autora desse livro que a gente vai conversar essa noite, que é O Que É Que Ele Tem. É um prazer também estar representando o colégio nessa conversa. Eu vou fazer, então, uma breve introdução, né, destacando alguns aspectos que eu gostaria que depois a Olívia e vocês, público, comentassem, né, dizendo um pouco de como foi a minha apreciação do livro como leitora, né. Acho que, em primeiro lugar, acho que tem um primeiro plano que parece que a Olívia vai falar sobre o João, né, o seu filho, porém eu vejo que é um livro sobre a Olívia, né, sobre quem se transformou a Olívia após o nascimento do primeiro filho. Eu entendo bastante a maternidade como um trauma, não um trauma como a gente vê no senso comum, né? Mas sim como algo que rompe, como um corte profundo nas narrativas das nossas vidas e que vai sendo ressignificado conforme o tempo, né? E penso que foi assim para você, Olívia, como também para tantas outras mães. Eu acho que esse livro vem como uma forma de elaboração dessas suas vivências. Fiquei pensando que é no final do livro que você vai contando um pouco de como foi essa escrita, né? Que você retorna a alguns lugares importantes, né? Da trajetória sua com o João em Nova York, né? Nas cirurgias e nos primeiros, assim, tempos dele. E você também vai lembrando das suas escritas, né, desses tempos, e como não é fácil reviver todas essas memórias. Acho que é interessante eu contar que eu fiz 2 leituras desse livro. A primeira leitura eu não era mãe, eu não tinha filhos, e a segunda eu já tinha o meu filho. E acho que eu pude me identificar milhares de vezes com você nos seus questionamentos maternos, né? A culpa, a ânsia de fazer o melhor, a vontade de voltar a ter uma vida normal. Eu não quero em nenhum momento dizer que o fato do João ter nascido com uma síndrome rara, que levou a milhões de preocupações, tratamentos e inúmeras questões, sejam indiferentes nas vivências maternas e de mães de filhos com e sem deficiência, né? Acho que não quero em nenhum momento não trazer que isso é muito impactante. Mas também quero destacar que isso passa por muito dos enigmas que a maternidade são comuns a todos que têm filhos. Também vejo que, de uma forma, a deficiência vai colocando uma lupa nesses atravessamentos, né? Então, acho que o que você traz das suas vivências na maternidade com o João, e você também é mãe, né, de filhos e filhas sem deficiência, e você também vai trazendo dessa sua experiência, né, e de alguma forma, acho que no final do livro você fala, né,
o quanto que isso vai se ressignificando a sua primeira maternidade. Ser mãe é uma carreira, né? Uma É. coisa que se passa por muitas fases, né? E vai se modificando. Os filhos modificam a gente muito, né? São vivências diferentes e profundas. Você se entrega mais, inclusive tem a diferença dos momentos da vida, o que você pode fazer mais com com outro. Outro dia uma amiga reclamando, eu não pude amamentar o fulano e amamentei o ciclano. E se você compara os dois, você não vai dizer assim, esse aqui ganhou mais leite do peito que esse aqui. Coisas que às vezes na maternidade são fundamentais, que ficam aquelas mães frenéticas achando que precisam dar de mamar tanto tempo, ou fazer isso, criança que vai para a cama de noite não pode, não sei o que, as crianças vão para a cama ou não vão, o resultado é tão independente, depende de tantas outras coisas juntas, né? Um conjunto tão grande. Então, realmente, a maternidade é um universo, né? É um universo que, quando você entra, a partir daquele dia, você muda muito e você não sabe o que vem pela frente. E eu acho que o nascimento do João, eu era realmente muito jovem, toda a minha vida profissional, tudo, porque com 18 anos eu faço o primeiro disco, mas eu comecei a cantar profissionalmente com 15. Eu cantava jingles aos 15 anos, eu tinha uma vontade de ser independente, uma vontade de ganhar meu dinheiro, até por arrogância mesmo, para brigar com meus pais. Eu era uma adolescente super rebelde, e na primeira oportunidade de eu dizer para meu pai, vou cortar a sua mesada. Eu disse, eu ganho muito mais dinheiro do que a mesada que você me dá, né? Então, essa rebeldia é muito também característica daquela época. Hoje em dia, as coisas mudaram muito. Eu criei meus filhos e não tenho essa experiência, não só nos meus filhos, mas com os adolescentes que eu dei em volta. Nós éramos muito mais, enfim, espinhosos e tínhamos muito menos diálogo, talvez. Estávamos muito mais rebeldes, enfim. Mas eu, especialmente, era. Então, minha vida começou muito cedo. E essa minha vontade de ter filho cedo, eu acho que tinha muito a ver com a vontade de entrar na vida adulta mesmo. E, na verdade, eu passei por um portal, né? A minha entrada na vida adulta, eu despenquei numa vida adulta com responsabilidades e eu não estava nada preparada para aquilo. Apesar de eu acho que não existe curso que eu pudesse ter feito, preparação, né? Eu gostava de me preparar com as coisas. No começo do livro eu conto o que eu fiz quando eu soube que estava grávida. Assim, eu já tinha essa vontade de ler sobre. E tinha, assim, eu venho de um meio muito privilegiado. Meu pai é psicanalista, a minha família inteira muito estudada, todo mundo com muito poder aquisitivo também. Então, assim, o meu lugar ali de contar essas coisas me fazem ser assim muito uma exceção dentro desse universo, né? Como é que eu cheguei naquele ponto? Como é que eu podia ter acesso a tanta informação? Eu já era bastante privilegiada nisso tudo. E aí eu entrei nessa de saber tudo, fazer uma gravidez, com essa preocupação da época do Le Boyer, né, que tinha se nascer sorrindo, com coisas que hoje em dia são super questionáveis também, porque tudo cai por terra, né? Tem uma efemeridade aí nas novidades. Eu tenho netos, 4 netos, né? Então, eu sofro muito, essa coisa, mamãe, não é mais assim. É a frase que eu mais ouço assim, era no seu tempo, não é mais assim. Até no livro diz assim, aí eu fazia a respiração ritmada de cachorrinho. Não se respira mais de cachorrinho entre as contrações. Então, o conhecimento da gente, a gente tem que botar o galho dentro e ver que é muito relativo, porque eles evoluíram por outro lado. Tem coisas que você assiste e anda assim, sabe? Tá. É novidade, né, que você está aplicando. Eu fico bem quieta e eu não vou dizer não falei, é uma frase que a gente tem que evitar na vida, aliás, né? O não falei é uma coisa muito destrutiva.
mas muitas vezes fica na ponta da língua. Você falar para uma filha que dispensou todo o teu conhecimento de avó, você não cai nessa besteira de falar, não falei. Mas, enfim, eu assisto com muita admiração também a maneira que eles evoluíram, a maneira que essa geração que está tendo filho agora evoluiu. Todos os meus 2 filhos tiveram filho com mais de 30 anos, o que já é totalmente diferente. Eu e minhas irmãs tivemos com 21, 22, 23, por aí. Então, já essa maternidade já muito cedo também é uma coisa que a gente tem que ajudar muito as meninas a pensarem, né, nisso, em se prepararem mais como seres humanos para serem mães, né, e se fortalecerem mais, né? Mas quando eu resolvi ser mãe, ninguém ia me tirar da cabeça que que eu queria ser mãe. Eu queria ser mãe, ponto. Ah, mas é isso e aquilo. Não consultei ninguém. E eu levei esse grande susto, né? E eu vejo que muita gente que se prepara para uma gravidez esquece de uma preparação, vai, colhe líquor, faz exame da espinha para ver, para ter certeza que o filho vai nascer com saúde. Aí começa essa coisa, não, eu vou fazer inseminação, que é para poder escolher o sexo, eu vou congelar o óvulo, que é para poder ter filho no dia que eu quiser. Essa orquestração assim do poder de controle que a gente tem muito sobre a vida e que, às vezes, a gente entende que não é nada disso, né? Ok, a gente pode, dentro do controle, você não vai se alimentar mal, você não vai se cuidar mal, você se tem um exame fácil de fazer disponível, eu não sou contra fazer. Agora, você ficar querendo ter certeza de que você não vai viver uma surpresa, é um absurdo, é uma coisa, é uma negação da própria vida, né? A vida é isso, a vida traz uma mutação genética que não aparece em nenhum desses exames. É chato eu dizer, ai, não, eu já fiz tudo, meu filho não tem. Assim, não existe esse exame que mapeia todos os cromossomas, os bilhões de cadeias que a gente tem, que uma simples troca, que é o caso do João, acontece tudo o que aconteceu. Quer dizer, então, a gente tem uma hora pensar que existe um mistério da própria vida. E quando ela cai no teu colo, você tem que lidar com esse mistério com um aprendizado, porque ninguém está preparado, né? Então, a única arma é o aprendizado, é o conhecimento e sobretudo, a palavra mágica de 4 letras, que é o amor. O amor é o que vai te dar essa grande força. E foi ali que eu fui achar e encontrar dentro de mim, mas fui procurar, porque tem esse relato sofrido no livro, né? De uma menina de 22 anos que recebe a notícia, depois de estar preparada para ter tudo perfeito, com a mãe do Miguel já era dona de uma loja de bordados e de linhos e não sei o quê. Então, o João ainda tinha esse extra, que era a Alecrim, no Rio de Janeiro, que é uma loja que era super da elite, com aquelas coisas feitas à mão, tudo com pontos de cruz, com bordado inglês e tal. Então, tinha essa chegada de um príncipe, né? Era o primeiro filho do filho dela. E então, essa expectativa frustrada, né, para uma menina de 22 anos, eu não sei se só, mesmo com qualquer idade, para uma mulher que leva esse susto, gera reações que podem ser muito diferentes. E cada pessoa pode ser que tenha uma mãe que fale assim, que bom, e imediatamente nesse momento tenha aceitado e tenha ido para um lugar de amor. E eu não fui. A minha primeira reação foi muito de dentro de uma rejeição. Eu falei assim, eu não quero, e eu jamais esquecerei desse momento em que eu saí da anestesia porque me doparam e eu fiquei ouvindo, por alguma razão, eu ouvi a voz das pessoas conversando, falando em pitangui, falando em problemas, e eu não conseguia falar, mas eu ouvia. Então, na hora que eu consegui falar, que me contaram, eu falei, não, não é isso, eu não quero, não estou preparada. E um médico muito desajeitado que chegou dizendo, você tem que aceitar com o João no colo, você tem que aceitar. E eu falei assim, não, você leva.
Não, foi muito difícil isso, e é difícil de lembrar até hoje. Mas aquilo foi... Eu tive muita sorte de estar muito amparada. Eu fazia análise, imagina. Então, eu tinha a minha analista que foi me ver no hospital e segurou a minha mão. E tinha o Miguel, que foi um cara incrível, teve muita presença, muita segurança ele me deu. E foi assim que eu ultrapassei essa barreira dentro de mim, da minha frustração, porque aquilo era manifestação da frustração, né? É igual uma criança, não vou te dar isso, você não vai ganhar no seu aniversário esse carrinho. E a criança se joga no chão e bate com a cabeça. Foi, mal comparando, mas foi uma reação de frustração, uma reação infantil, né? Não me deram o que eu queria, né? E eu entrei nesse túnel e fui tirada com esse texto maravilhoso da minha analista, que me falou, segurou e falou assim, olha, nesse momento que você está achando que você é a última das criaturas do mundo, você está junto com milhares pela Terra, milhões, talvez, de mães que estejam passando por uma situação igual. E elas não vão morrer, elas não vão rejeitar esse filho, elas vão ter que aceitar, elas vão ter que tratar dele, elas vão ter que abrir o coração, e você vai fazer isso. Então, você não está só, foi o que ela disse. E essa foi uma chave, porque não estar só é muita coisa, né? É muita coisa, porque quando você é jogada numa experiência misteriosa, você se sente o quê? Sozinha, né? Ninguém me preparou, não tem ninguém do meu lado, cara, não, tem marido, não sei o quê, mas quem é que eu vou... O exemplo de quem? Não tinha nada parecido, né? Família super saudável, todo mundo muito saudável e muito... Esperava-se muita saúde, né? E no momento que ela me diz você não está só, e que eu vou para esse pensamento humanitário, né, dentro do meu coração, inclusivo dentro do meu coração, para eu incluir o meu filho, né, é uma ponte que eu atravessei muito grande, muito profunda, e que me levou para um lugar maravilhoso, porque eu não tenho uma lembrança ruim desses primeiros meses com o João. Obviamente, era muito duro você ver seu filho sofrer, você, aí vem, espeta, e tira outro, e abre aqui. Aquela calvário, é um calvário que ele passou, era um sofrimento. Mas tinha uma alegria, tinha uma felicidade do amor dele se recuperando e dessa coisa familiar presente e bem-humorada, porque minha família sempre foi muito alegre, então a gente fez festa com o João no quarto, a gente Copa do Mundo, 82, o João foi... Era Copa do Mundo ou Olimpíada? Não, era Copa do Mundo, talvez 82, 4, já nem sei, acho que era. 90, 80, Então, Copa do bandeira do Brasil no quarto, sabe? Todo mundo ia, o pessoal dos CTIs sempre dizendo assim, essa gente aí, né? Mas era isso, o João estava movido sempre por uma grande alegria, que era a alegria que vinha desse lugar, de todo mundo ter passado por essas trevas de sofrimento. Porque eu acho que a gente não fica alegre com uma coisa dessa à toa, porque não é exatamente uma coisa alegre você ver uma criança sofrendo, que você não sabe o que vai acontecer. Eu não sabia até onde ele ia, muitos diagnósticos diziam que ele não ia sobreviver um número tal de anos, muitos diagnósticos falavam que ele ia ter um problema muito maior, e era tudo um caminho, sim, mas mesmo assim eu não tenho uma lembrança ruim dessa época. Eu tenho uma lembrança emocionada, intensa, mas muito amorosa e muito boa, que me construiu, é como um pilar da minha personalidade, um pilar mesmo de tudo que eu fui pensar adiante na vida, de tudo que eu pude ensinar depois para os meus outros filhos, né? Então, a experiência de uma maternidade, diferente quando eu escrevi esse livro, que eu tive a vontade de passar isso, era uma vontade de passar essa recompensa de assim, olha, atravessa esse portal
por dentro e não pelo verniz. Eu acho muito ruim ter esse discurso de que foi um anjo da minha vida, ele é um anjo, assim, eu não acredito que seja por aí. Eu acho que por dentro de uma coisa mais intensa, sofrida e que consciente do problema, que a gente consegue agarrar na mão dessas criaturas que vêm para a gente, e aí virar mãe, chamar de filho, ter uma relação maternal, desenvolver uma relação maternal profunda e amorosa a partir de uma coisa sofrida. Muitas coisas que eu vi relacionadas a isso, eu falava assim, puxa, eu gostaria de ter conversado com essa mãe. E, e depois eu passei a conversar com várias mães. Até hoje, muitas mães que eu não me lembro, porque, enfim, o tempo passa. Se eu tivesse escrito cada uma, mas eu tenho registro de mulheres que chegam para mim e falam assim, olha, minha filha está com 34 anos e você me falou isso, quando ela nasceu, porque o médico tal me deu teu contato e eu liguei e você falou isso. E eu fico dizendo, que bom, e foi por causa disso que eu fui escrever o livro, para dizer dessa possibilidade de se ter uma vida boa e de se ter uma alegria dentro dessa vida. Essa vida não é uma vida de sofrimento, é uma vida vivida, intensa, emocionada, rica, com lições, com medalhas, com caminhos que chegaram num lugar de, sem ser piegas, mas um lugar de luz, é um lugar de muito iluminado, né? Onde tem muita esperança, onde cabe todo mundo, né? E nessa fase de escrever, pensar sobre como escrever o livro e tal, as coisas que eu li a respeito de mães no passado, de mulheres. Tem muito registro disso dos anos 50 nos Estados Unidos, das organizações que internavam crianças com síndrome de Down, e que da religião que ajudava a apartar crianças com problemas mentais, dizendo que era bom para elas, que elas estivessem sozinhas. Então, assim, dessa maldade do mundo construída em cima dessa ignorância, né? É a sombra que o Jung fala da descrição da sombra, né? Coisas que você esconde para não ver, para não sentir. Só que as coisas, quando ficam na sombra, segundo o Jung, elas aumentam aquilo, o rombo deixado nas vidas é muito maior do que quando você elabora e traz uma criança e convive, bota na família, e aí você traz luz. Essas crianças são crianças que só ensinam. Tem estudos sobre famílias inteiras que têm uma criança com deficiência que melhorou aquela família inteira. É impressionante. Salas de aula, vocês estão tendo essa vivência agora no Santa Cruz, como uma criança é uma referência de até para si, porque se você fica treinando pessoas para serem uma cada vez melhor do que as outras, é receita de felicidade, porque ninguém nunca vai conseguir se equipar aqui, mas um é mais bonito, o outro é mais alto, o outro é mais magro, o outro não sei o quê, o outro é muito mais inteligente, tem muito mais não sei o quê, mas não tem a inteligência emocional. Aí essas bifurcações da aprendizagem, né? E uma criança que não consegue andar, que tem uma cadeira de rodas, que escreve num aparelho, por exemplo, né? Ou uma que não tem dificuldade nenhuma de concentração e tal, as crianças olham para si mesmas, para os seus irmãos, e acabam fazendo essa conta de, puxa, não é comigo, sabe? Olha como os valores são outros. Elas podem ver e se comparar e tentar ajudar. Essa coisa de uma criança que pode ajudar a outra, numa coisa, num lápis que caiu no chão, numa coisa em ver como é que as professoras conseguem lidar com situações difíceis e constrangedoras. Tudo é aprendizado, né? Então, o livro foi escrito para isso, para eu tentar passar um pouco adiante
estrada comprida que foi chegar até aqui, porque o João tem 41 anos, né? Quando eu escrevi, ele tinha que ter 35, mas já era um adulto, já tinha feito essa vida de dificuldades. Eu já tinha tido mais 3 filhos, porque eu tive mais 3 filhos depois do João. É outra coisa que também eu costumo muito falar para mães que têm possibilidade, que aí entram as questões também sociais, se uma pessoa sem recurso nenhum não poderia mesmo ter 2 filhos de qualquer maneira, ainda mais tendo um com deficiência, quem cuidar, e tudo isso conta muito. Mas uma pessoa que tem condições de cuidar de mais uma criança e se nega porque diz que aquela criança precisa de atenção exclusiva, eu sempre forço uma mão para dizer assim, tenha outro filho, e se puder, se não pode, por acidente de parto, mãe, não, adote uma criança, faça uma família sólida para essa criança, que vai só ajudar, vai dividir as suas tensões, vai te distribuir suas frustrações, né? Porque também tem isso. Entra uma criança com saúde do lado, vira uma coisinha, então todo dia você fala assim, gente, mas é uma alegria, né? É uma alegria e é muito compensadora. Uma criança, você fica convivendo com pequenos milagres, né? Cada dia. Ué, mas já aprendeu, mas já sabe, já, né? É impressionante, vira aquela aviso de Deus, assim, olha, tá aqui, tem isso aí como compensação, e muitas vezes, né? Até porque nós somos um pouco naturalmente narcisistas também, né? Então, você ficar só com o exemplo de uma coisa dolorosa e difícil e tal, e não ter um pouco de coisa também assim, mas eu tenho esse aqui também, sabe? Esse equilíbrio do ego, de você poder ter mais filhos, você depois, um dia, ter netos, né? Porque se fosse só pelo João, não teria netos. Posso nem imaginar uma vida sem meus netos agora, que são uma loucura, né? São 4 e vivem muito perto. Então, tudo isso a vida trouxe a partir dessa vivência com o João, da aceitação dessa maternidade difícil, de um momento que há 42 anos atrás não era esse momento agora. Muitas coisas mudaram em relação à aceitação obrigatória, à inclusão de crianças com deficiência. Hoje em dia, o bullying é muito mais fácil de ser escancarado, né? Eu sofri muito com o João sendo tirado de coisas, não aceito aqui, não aceito ali, a escolaridade, o drama que foi conseguir matricular numa escola, e depois a questão toda de trabalho, que é difícil. Mas, pelo menos assim, eu fiz com que ele fosse aceito socialmente, porque eu não deixei de levá-lo para nada nunca. Nunca. Outro dia eu mostrei, aliás, eu por acaso achei coisas de clipping de imprensa, e mostrei para minha filha e falei assim, olha essa foto. É uma foto na revista Veja, que me pediu assim, queríamos fazer uma foto sua com seus filhos nas férias. E era assim, meio das férias, eu com aqueles 4, e falei, interessante, vamos embora. E fomos para o clube que a gente frequenta e tal, e veio o fotógrafo e tal. Quando o fotógrafo viu o João, ele não sabia. E ele começou a tirar fotos assim, bota o João ali. Eu falei, e eu trazendo o João para frente, trazendo o João para frente. Uma hora a gente andou tinha uma coisa de rodar, de parque de diversãozinho, assim, e ele tirou um monte de fotos ali, e a editoria escolheu uma fotografia quando a parque de diversão, o meu rosto estava passando na frente do dele. Então, tem os 3 e tem uma sombra dele. Tá? Foi essa foto que foi escolhida na edição da revista. Eu mostrei isso outro dia para minha filha. Falei, isso aqui hoje em dia não passaria. Tenho certeza, hoje em dia não passaria isso. Isso daí, uma revista que fizesse isso, era um escândalo, você ia para a internet, você cancelava a revista em 2 minutos, né? Quer dizer, e passou, só machucou a mim, ninguém ficou sabendo, mas machucou muito na época.
Então, essas pequenas coisas, eu acho que, poxa, que grande ganho. Temos uma sociedade muito mais inclusiva, eu acho, né? Ainda tanto por fazer, mas com certeza temos. A lei da inclusão tem 7 anos, é muito pouco, né? Mas eu acho que é lutar por cada vez mais leis que façam as pessoas abrirem os olhos para essa necessidade de uma sociedade justa e de mesmo as pessoas, famílias serem felizes, né? Porque o que gerava essa coisa que eu falei dos anos 50 e tal, era muita infelicidade. Muita infelicidade. A família Kennedy tem um caso emblemático. Eles tinham uma menina, irmã dos Kennedy, que fizeram uma lobotomia nela. Uma lobotomia nessa menina. Ela tinha, obviamente, um problema mental. Eu imagino que fosse alguma coisa do espectro autista, porque não era ou esquizofrenia, uma doença mental. Eu acho que era um espectro autista, e ela foi lobotomizada e depois morreu. E essa família, olha, a desgraceira dessa família, a infelicidade dessa família, porque quem morreu assassinado, não sei o quê, é uma coisa muito horrível que aconteceu com aquela gente, né? E muitas famílias que esconderam uma pessoa, eu não vou ficar citando, porque seu nome tem pessoas conhecidas, que não tiveram essa lucidez, eu não sei que palavras usar, essa sorte, sobretudo, de terem pessoas em volta e conseguissem levar os caminhos e apresentar uma criança com problema e não ter medo de enfrentar essa rejeição, esse bullying, né? E isso daí iluminou a vida de muita gente. Eu vejo pelos primos, filhos, tios, muita gente em volta que tem o João grande, né, conta e tal. Então, então é isso, assim, muito desse livro é para contar a trajetória e hoje em dia muito é para agradecer as melhoras até hoje. Me sinto um pouco parte disso. Ter escrito esse livro para mim foi fundamental para eu achar que estava botando alguma. Como eu nunca fui de fazer, de ir para o trabalho social e ajudar. Eu tenho uma amiga, a Nabila Orman, que tem um filho teve um acidente vascular cerebral e ele era da sala da minha filha mais nova, a Teodora. E ele ficou muito tempo no CTI, ele ficou muito entre a vida e a morte, ele teve um coma durante muitos meses, e ele voltou tetraplégico e com cadeira de rodas, e ela foi lutando, ela luta com ele, e é uma luta que é divina, que é a coisa mais linda, porque ela fez grupos, ela fez coisas na internet, o marido que é designer desenha coisas para as pessoas com deficiência irem andarem na praia, e o menino voa de asa delta. É uma batalha assim incrível de uma família inteira em cima desse menino, que está bárbaro, porque o menino sempre foi muito inteligente e continua, ele desenha, ela faz camisetas, e as camisetas são lindas, e o Vitor. E essa mulher aí, eu não fui essa mulher. Eu realmente eu estava lá cantando, eu era muito moça, depois eu me separei, depois aí nasceram os outros filhos. Eu nunca fui uma militante dessa causa, que eu acho incrível quem é. Conheço várias mulheres que fizeram grupos e que ajudaram muita gente. Mas eu fico feliz de ter podido contribuir com o livro, sabe? É muito bom para ele estar falando aqui com vocês. Sabe? Cada vez que eu falo nesse livro, acho que é uma contribuição, pode ter alguém. E muita gente fala assim: eu dei para uma prima do interior, que não, enfim, alguém que engravida, que tem um diagnóstico, de ver que que tem uma saída bonita, que pode se construir uma elaboração grande em cima disso, por dentro de buscar um sentimento solidário, humanitário, botar a gente na roda, contar com as pessoas, conscientizar a família da importância,
né? A família tem que estar consciente também. Uma família que nega e que se afasta não ajuda em nada, e isso tudo, lendo no livro, a pessoa tem que ver, que tem que ir buscar, porque às vezes a pessoa não busca ajuda, não busca profissional, não busca, tem que buscar profissional educador, tem que contar com as ajudas de projetos sociais também, que tem muitos hoje em dia, né? Então, tem uma porção de ajudas do SUS, de que hoje em dia quem tem problemas de buscar, pagar por ajuda, pode entrar nesses programas. E tudo isso, assim, eu acho que incentivar a pessoa a não se estagnar e aceitar uma criança com deficiência, e dizer assim, não, ela veio assim, e aí vai ficando cada vez mais em casa, e cada vez expõe menos, e é ruim para todo mundo, né? Então, essa luta aí. E acho que você traz bastante dessas complexidades no seu livro, né, Olivia? Assim, quando você diz que foi uma frustração, mas depois como você superou, acho que em nenhum momento você nega isso, né? Não trazendo o João no lugar de herói, ou aquele anjo que veio, né, trazer as coisas boas. E então acho que isso vai aparecendo, né, nas ambiguidades que isso vai trazendo, né? Nesse furo narcísico, né? Porque, como diz a Faria Conelli, ter um filho é o nosso projeto mais narcísico, né? Então, quando você conta também, né, que você não participava dessas comparações com as outras mães, né, o que ele está fazendo melhor, porque acho que desde cedo ficou claro, né, aquela frase que você também traz, né, do Salomon, que é, né, filho de peixe, peixinho é, e não é, né? Estava muito, ninguém é, mas acho que um filho com deficiência, e acho que desde o começo o João falou para você, não é bem assim, né? A gente vai ter que se frustrar, a gente vai ter que esperar aquilo que não é o nosso, né, não é para satisfazer os nossos narcisismos, né? Por mais que a gente faça esse projeto dos nossos filhos, não, eles não vieram para isso, né? Eles vieram para ser quem eles são. Na verdade, isso daí as mães tinham que pensar nisso até antes. É difícil você Sim. conscientizar isso, mas antes de pensar em ter filho, assim, o projeto que você quer um bebê para botar na internet, para mostrar para os outros, não sei o quê, pensa antes, porque existe muita coisa anterior que você tem que elaborar dentro de você, né, para botar uma criança no mundo. Essa consciência, talvez até quem tenha em volta alguém com deficiência, pense isso compulsoriamente, assim. Será que eu tenho coragem de encarar? E tem a Márcia Cabrita, que era uma comediante espetacular e uma pessoa maravilhosa. Ela teve um câncer e morreu cedo, né? Ela morreu uns 10 anos atrás. Mas a Márcia, ela engravidou e ela já tinha uma certa idade quando ela engravidou. E ela me telefonou e falou assim, muito antes de eu escrever o livro, ela falou assim, Olivia, eu sei que você tem um filho, que eu vi você com o João e tal. Eu queria que você me falasse sobre isso, porque eu estou grávida. Aí eu falei, você tem certeza que eu quero? Porque realmente, né, eu posso vender um grilo aqui para uma pessoa grávida, esse negócio que eu acabei de falar, de que esses exames não captam o negócio do João, né? Por exemplo, isso daí eu não vou ficar falando isso para uma pessoa que está grávida, mas eu espero que essas pessoas entendam isso simbolicamente, né? E a Márcia, eu falei, olha, Márcia, eu posso falar disso, do amor e tal. Ela falou assim, sabe por quê? Porque falaram que eu tenho 35 anos, não sei quantos anos ela tinha, quase 40, não me lembro, e me falaram que eu tenho que fazer exame para ver se meu filho tem síndrome de Down, pelo menos naquela época, é o que se fazia. E ela falou assim, sabe por quê? Mas eu não quero fazer. Eu não quero fazer, eu quero falar com você para saber como é que eu vou agir se eu tiver um filho com síndrome de Down. Então, porque se eu tiver um filho com síndrome de Down, eu vou ter um filho com síndrome de Down. Então, eu achei, eu falei assim, olha que mulher incrível. Né? Ela não vai fazer exame, ela tem medo de descobrir e dizer, e daí? Né? Porque aí também a sociedade pode cobrar, você vai ter, e como é que vai, porque tem coisa da idade, eu já ouvi jogarem isso em cara de mulher 40 anos que engravida, sabe que filho vai nascer com síndrome de Down por causa do exame, e mesmo assim peita ter, fica assim, que egoísmo, porque essa criança com 40 anos, quando tiver, vai ter... A vida arma situações, sabe? Isso daí não é para a gente pensar isso lá na frente, né?
Isso daí é muito mais uma questão de você ser mãe e querer encarar isso. E se você tem essa capacidade, e como a Márcia foi buscar dentro dela, né, de ter essa capacidade, ela foi e encarou. Acabou que o filho nasceu ótimo e tal, não teve algum problema, mas ela pensou nisso. Então, é isso que é essa chave aí do você estar aberto para um sinal de mistério, de Deus, de vida, né? Que é um sinal da vida, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a nossa sociedade ainda está pouco preparada, né? Acho que você vai dizendo muito como você conseguiu, né, incluir o João muito aonde vocês circulavam, a sua família, amigos, por mais que tenham, né, você vai dizendo daqueles que ficaram próximos e daqueles que não, né, que teve um corte ali com aqueles que não conseguiram, né, estar perto nesses momentos. E eu fico pensando, né, que a gente ainda sofre muito de uma sociedade muito capacitista, né, que normatiza corpos, né, e que a gente ainda tem muitas essas dificuldades de lidar com a diferença, que acho que você traz isso, né, que não é questão de lidar com a deficiência, mas sim com a diferença, né? E fico me perguntando como que você vai dizendo, né, que a gente já evoluiu bastante, mas acho que ainda temos muito, né, para fazer, assim, por mais que não tenha a sua militância, mas acho que tem muito esse livro traz muito da sua trajetória, ainda mais de um empoderamento muito de feminino também, né, no qual você vai dizendo de um projeto de família, de uma família Barbie Ken, mas não é uma mulher que viveu a sua carreira, que não abre mão disso, que tem uma carreira esplendorosa, que se separou, que foi viver em outras famílias, né? Que acho que quebra bastante com essa tradição, né? Do qual esperam. Eu vejo que nesse caminho, assim, o mundo, a gente está assistindo coisas impressionantes no mundo. Mas eu sou uma pessoa que sempre gosta de ver as metades cheias dos copos, né? E eu vejo que dentro dessa loucura de uma ameaça de acabar isso tudo, né? Que, né, tem um momento que você fala assim, ué, mas está andando para trás, quando teve durante esse governo a tentativa de tirar, de cortar, de mutilar a lei da inclusão e tirar e voltar a dizer assim, não, mas é tão melhor para as crianças. Eu ouvi isso. É tão melhor para as crianças ficarem em escolas especiais, educação especial, e um governo se dizendo a favor dos deficientes, né? E pegando esse gancho de que é melhor para as crianças, né, você isolá-las, né, pessoas de dentro do governo. Uma hora eu falei assim, e agora? Quando é que vai voltar a andar para frente? Né? Me deu muito medo desse momento ali. E espero que agora se retomem todas as políticas com o gás que elas vinham. Né? Porque, independente, é PT, não sei o quê, essa lei da inclusão começou a ser feita no governo Fernando Henrique. Né? E ela chegou, atravessou o governo Lula, foi assinado do governo Dilma, né? Mas eu não estou dizendo que foi por causa do PT, não sei o que, não, porque aquilo foi dentro de muitos partidos, foi uma coisa muito, muito elaborada pela sociedade e vinha andando muito bem, até que de repente andar para trás não ia dar, né? Mas eu acho que agora se retomam essa pluralidade, essas vozes, para elaborar esse caminho duro aí pela frente. Né? Isso daí em todas as minorias. Né? A gente aqui pode incluir nesse projeto as minorias todas. Né? Quando eu falo do João, João é uma minoria, uma pessoa que precisa de atenção especial, precisa de muita colher de chá da sociedade. Por acaso, financeiramente, eu poderia, se eu não tivesse recursos, buscar ajuda para ele, né, no social, eu não vou para isso, mas eu preciso saber que tem essa possibilidade, até para as pessoas que me procuram, para eu indicar. Né? Tem que haver, né? A sociedade tem que tomar conta, tem que ajudar, né? E tem que incluir. E eu tenho que poder me queixar para quem botar o pé na frente e dizer você não pode entrar, ou você não vai sair na foto, ou você não sei o quê. Eu tenho que ter voz disso, as mães têm que ter, os pais têm que ter. Né? Eu vi coisas difíceis assim durante a época da Zika.
eu me mobilizei muito aqui com muitos casos em volta no Rio de Janeiro, teve muita gente com um filho com microcefalia, e foi muito difícil ver, teve um sintoma que era muito triste, que era a fuga dos pais. A fuga dos pais. Os pais, a quantidade de pais que fogem da paternidade com a criança com deficiência. As mães ficam e os pais correm, mas assim, é muito mesmo. Então, essa coisa narcísica do filho no pai é mais forte, ainda assim, não, mas isso não me pertence. Então, quando eu conheço um pai ali que ficou do lado e que cuida, e que tem muitos maravilhosos que cuidam do filho. Eu encontro muito no supermercado aqui o neto do Otto Lara Rezende, que se chama Otto, né, e que tem síndrome de Down, e que ele é um menino super ligado em música, sabe tudo de música brasileira, música popular brasileira, samba e tal, e está sempre pendurado com o pai para cima e para baixo, eu sempre encontro os dois. Mas esse pai presente, assim, aquele livro bonito, a beça, né, do Filho Eterno, sumiu o nome da minha cabeça agora. Me impressiona um pouco aquele livro, como o pai tem tanta dificuldade de aceitar o menino o tempo todo. Tesa, né? Cristóvão Teza, obrigada. Estava com Moacir na cabeça. Mas como é difícil para ele aceitar. O livro é lindo, o livro é muito bonito e bem escrito, ele é um super escritor, mas eu vejo assim uma dificuldade enorme dele como homem encarar, como pai encarar aquilo, uma dificuldade muito maior do que naturalmente as mães têm. Eu não vejo mães com tanta dificuldade, com dificuldade sim, fazendo coisas muito prejudiciais, mas com boas intenções, né? Com boas intenções. E as mães são mais comprometidas, né, com os filhos. E eu vejo muitos pais, mas querem saber, vão embora e saem posando, tem outro casamento, outros filhos, ou simplesmente desaparecem, né? Que nas classes mais baixas tem muito isso. Durante a Zika foi uma debandada, a quantidade de mães solteiras que tem. Isso é tristíssimo, né? Então, leis, né? Ajudar essas mulheres, né? Fortalecer essas mulheres, né? Para mesmo que elas estejam sozinhas, conseguirem criar esses filhos, né? Porque esses filhos, ainda por cima, assim, que se faz solta na sociedade. Como diz o título, é filho eterno. É filho eterno. O João é criado, poxa, tranquilo, vai, passeia, viaja sozinho. Agora ele tem uma namorada no Espírito Santo, a Maurinho. Aí ele vai encontrá-la, ela vem para cá. Então eu monitoro, né? Tem umas coisas que eu tenho. O João tem localizador no telefone, sai do pé dele. Mas ele não vai morar sozinho e ter uma casa dele com as contas a pagar e um trabalho, não. Isso daí eu acho que é um pouco além do que, nesse momento, pelo menos, a gente sabe que ele pode arcar, mas, pouco a pouco, construir isso. Como é que é, seu? Não, ele fez 21 anos, eu larguei ele no asilo, aonde? Né? Você não larga uma pessoa assim, né? E eu já ouvi muitos pais dizer assim, não, depois até 18 anos, mas depois tem uma instituição muito boa. Sabe, eu acho que é muito triste isso, muito triste. E aí entra e fica assim uma questão de você, é um julgamento, vai ver que essa pessoa não tem como dar e tal. Não deixa de ser, mas eu acho que a pessoa está perdendo. E, humanamente, eu acho que realmente tem que fazer uma rede para essas pessoas. E acho que você diz isso também, né? Que é através da convivência que a gente vai compreendendo como são, né, as diferenças. Vocês são uma escola, né? Sim. Imagina a importância dessa escola na vida de uma criança. Ela não vai ser engenheira. Ela, por exemplo, pode ser até que seja, porque tem muitas deficiências que
imagina, que conseguem pular todos os obstáculos. Mas tem muitas limitações. Então, mas o que ela vai ser? Ela vai ter sido amada nesses anos de escola, ela vai ter fotografia da turma, ela vai se lembrar dos meninos, ela vai ser chamada. Outro dia, o João Bittencourt, cantor, filho do Lenine, tem uma menina maravilhosa, menina, eu acho que tem uns 7 anos, que tem síndrome de Down. Um menino espetacular, está na escola aqui no Rio, na Éden, tem milhões de amigos. Fui ver ela brincando, ela some no meio das crianças. Aí eu falei assim, nossa, como ela está bem, né, João? O João falou assim, não presta para nada. Diz que ela é uma sedutora, passa todo mundo na conversa, sabe? Então, aquela menina assim que o barato dela é encantar todo mundo, super estrela, é lindinha, cabelão, super charmosa. E então, imagina a riqueza dessas pessoas que podem crescer na escola, podem ter amigos, podem ser admirados. Olha que diferença para um outro mundo de 50 anos atrás. E para um outro mundo paralelo também que a gente vê que está acontecendo ainda, também de crianças que não encontram esse lugar, não encontram essa escola, vivem em cidades que a escola não aceita, pequena, enfim, não tem esse recurso. Então, é muito triste pensar nisso. E uma outra coisa que me chamou a atenção durante a trajetória desse livro e depois as coisas que foram lançadas falando em deficiência, é muita coisa maravilhosa. Tem a Bíblia, né, que é o livro do Solomon. Eu chego até a contar num livro que eu estava escrevendo, estava quase no fim do livro quando saiu Longe da Árvore, e eu fui ler. Eu falei assim, mas que eu vou escrever livro para quê? Sabe? Tem um livro desse tamanho, com tudo o que mais lindo pode ser dito, as entrevistas com as mães mais incríveis, as histórias de superação mais maravilhosas, e naquela calhamaço do Solomon. E eu fiquei realmente presa nessa história do Solomon e tal, e conto isso no livro. Eu contei isso no livro, falei do Solomon em várias entrevistas e tal, e houve um aumento, enfim, da venda dos livros do Solomon na Companhia das Letras, porque foi um mês, 2, 3 meses de lançamento, e tal. E o Solomon teria perguntado na companhia, fala assim, engraçado, o meu livro aumentou as vendas e tal. E alguém da companhia que me conhece falou assim, olha, você tem que ler o livro da Olivia, que ela fala em você, ela tem falado muito em você em entrevista e tal. E ele pediu o meu e-mail e ele me mandou um e-mail. Que honra. De lado, minha caixa do correio tem o e-mail do Andrew Solomon, agradecendo por eu falar do livro dele. Então, assim, recompensas maravilhosas. Sim. Mas, assim, do outro ponto de vista, eu fui chamada algumas vezes para falar sobre trabalhos que falavam sobre deficiência. E um deles foi esse filme que fizeram, chamado... Ah, meu Deus, agora a memória é fantástico, não, extraordinário. Extraordinário. Uhum. Extraordinário. Eu li o livro e achei muito bonita a história e tal. E é um livro bem fantasioso. E, bem, passou, achei um livro bonito, pronto, li. Quando foi para o cinema, com a Julia Roberts, deusa, e aquela casa, aquele townhouse em Nova York, espetacular, e o menino que tem uma síndrome, que é uma síndrome seríssima, que é muito difícil, que tem 300 desenvolvimentos, enfim, que vão para caminhos dificílimos. O menino, na história, ele é tudo super romantizado, até aí que bom, aí vai para a escola, aí na escola tem um caso aqui de bullying, tem a história toda como é o bullying, só que o menino é um gênio. Ele não tem uma deficiência intelectual. Né? Então, o que acontece? Em vez de dizer assim, não, que bom que o menino então aprendeu. Assim, se fosse uma história para ajudar a quem tem deficiência, assim, não. Aí a escola incluiu, ele foi indo e se formou numa turma e tal. Não,
Eles têm que botar o menino como o melhor da escola, ele ganha a melhor coisa, ele é um gênio, ele se sobressai, ele sabe tudo. Então, fica um ponto fora da curva. E a mãe que tem um filho com deficiência fala assim: então tá, vou botar aqui para o meu, pro meu 2 mais 2, não são 5, são 4. Aí, passava 3 dias, João dizendo 2 mais 2, 8, sabe? Então, não é assim, sabe? É feito, o exemplo é o seguinte, não tem racismo porque o Brasil gosta do Pelé, né? Então, é a mesma coisa. Sabe? Criança com deficiência, não tem problema, porque são inteligentíssimos, são maravilhosos. Muitas vezes não são. Muitas vezes são hostis, personalidades difíceis, violentos, agressivos, muitos casos de autismo com adolescência, com uma piora. Né? Tem coisas bem difíceis, aí você acho que não são histórias romantizadas. Você romantiza e você faz um desserviço. É um desserviço. Você tira assim, mas é lindo, eu me emocionei de ver o menino. Você se emocionou, porque você nega, tudo acaba bem. A Julia Roberts é aquela deusa, todo mundo é deuso no townhouse bilionário, e foram felizes para sempre. Não se fala mais no assunto, eu não quero mais saber disso. É uma coisa bem... Vamos mudar de assunto, gente? Não é sobre o problema. Né? A real das complexidades. Olivia, a gente está aqui com o tempo, já são 8 horas, as pessoas estão gostando. As pessoas estão querendo fazer algumas perguntas, eu vou fazer só um último comentário que eu acho que traz o que você está comentando, né? Que acho que tem uma coisa de onde que a gente valoriza, né? Bom, que não são histórias com esses finais felizes e hollywoodianas, romantizadas, mas também onde a gente vai podendo valorizar outras sabedorias, né? Então, acho que quando você vai contando, né, dos interesses do João por caminhões, por trajetos, e como que ele talvez não saiba que 2 e 2 podem ser 4 ou 5, mas ele sabe todas as linhas, né? E como que a gente vai fazendo circular esses saberes outros e valorizar esses outros saberes que estão, né, que tem outros modos de ser. Acho que tem uma história que você conta que eu acho de uma delicadeza emocional que ele tem, que é a história de que ele dá o chocolate que ele recebeu do avô, que ele não gosta, para a avó, e numa tentativa de reatar. E acho que essa parece por um momento uma ingenuidade, mas talvez por ele poder olhar o mundo de uma outra forma, isso foi possível, sabe? E acho que é disso que a gente está querendo, poder dar mais olhares para outras possibilidades e que apareçam. Com certeza, eu acho que buscar dentro das crianças... Eu tenho uma admiração enorme pelo João, admiração pelo jeito dele ser, porque ele é muito especial na sua sensibilidade, ele é delicadíssimo com as pessoas, ele tem uma coisa... Porque a síndrome de Asperger, ela tem um espectro grande, assim, e tem algum pezinho num autismo, sabe? Então, muitas coisas são conexões que a gente tem que forçar ele a fazer. Calma, respira, não fica irritado, ele se irrita à toa, mas ele vai melhorando, e a delicadeza dele é a delicadeza de um príncipe, não sei se isso quer dizer alguma coisa, mas, enfim, é de uma pessoa que realmente tem sentimentos muito profundos em relação ao outro. Ele tem muita empatia. Se você fala de alguma pessoa que fulano adoeceu e tal, ele vai te perguntar no dia seguinte, está melhor, sabe? Ele é ligado na humanidade, ele é capaz de ajudar todo mundo. Então, você valorizar isso nele. Ele não se formou, ele não vai ser um profissional e tal, mas ele tem sentimentos muito bons, sabe? É uma pessoa muito boa, muito bondosa, muito, enfim, que todo mundo adora ele. Né? Ele é queridíssimo, né? Mas tem a sua complexidade, né? A gente vê esses indivíduos com suas características difíceis às vezes, né? E ir buscar ali onde é que ele é feliz, assim. Ele tem essa coisa eu adoro mandar ele fazer assim, João, isso aí é lá não sei aonde, no subúrbio, só você que vai saber onde é. Ele vai, batalha, não sei o quê, e eu tive doente e tal esses dias, né? Tanto que eu não estou aí, que eu passei por
super coisa de saúde, fiquei internada no hospital e tal, e eu fui fazer um exame na semana passada e precisei de cadeira de rodas. E aí eu falei, eu vou levar o João, porque ele vai empurrar a cadeira, a minha cadeira. E aí chegou na porta da clínica, a gente tinha pedido uma cadeira, veio um enfermeiro com uma cadeira, eu falei assim, não, quem vai empurrar a cadeira é o João. E o João me levou pela clínica com a cadeira, porque ele não pode dirigir, ele não tem a convergência dele ocular, ele nunca vai poder dirigir. E aí o fato dele me levar na cadeira, sabe? Eu falei assim, olha, motorista, agora é com você. E a gente andou pelos corredores do hospital inteiro, ele amando, né? Elevador, sai de elevador, vai para lá, vai para cá. Então, você buscar pequenas felicidades que eu sei que ele possa ter, sabe, com a coisa dele, botar ele num protagonismo de coisas que onde ele pode agir, enfim, né? Essas crianças precisam disso. Bom, vou abrir para o público, tá bom? Tá bom. Acho que a primeira pergunta é do André Lacerda. Não sei se você quer que eu leia, André, ou se você prefere falar. Eu vou preferir falar, se tiver oportunidade. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Gostaria de estar presente com a Olivia. Foi uma certa frustração saber que ela não viria. Dizer assim, depois que eu li seu livro, tem uma semana, li o livro provocado pela escola, e tem uma semana que eu só falo em você. Seja por causa do livro, seja por causa das entrevistas que eu vi, e também fui escutar seus discos, sobretudo o disco que você gravou quando você tinha 18 anos de idade, que é uma coisa espetacular. Eu acho que todo mundo devia conhecer aquele disco, Corra o Risco, né, que você gravou, você narra ali episódios dramáticos que você viveu na véspera da gravação, e sai um disco com aquela força toda. Eu não paro de escutar Luz do Tango, que é uma música espetacular. E você, objetivo, para não ficar só elogiando, assim, tinham duas questões para te colocar. Uma é a seguinte: você acha que é possível ter um livro com ponto de vista do João, da mesma história que você conta, ou a condição dele não permite que isso aconteça? Isso, para mim, não ficou muito claro no seu livro, até onde ele tem capacidade ou não dessa cognição, de forma que alguém, talvez você, pudesse traduzir o olhar dele sobre a mesma vida que você narrou ali. E a segunda questão você escreve muito bem, você domina muito bem a narrativa. Você pensa em escrever outro livro que não seja, eventualmente, sobre a história do João, ou sobre outras histórias? É isso, Olívia. Obrigado. Olha só, obrigado pelos elogios. Eu gosto muito também desse disco do Corra o Risco, um disco assim forte, né? Gosto muito. Mas olha só, é uma pergunta interessante, instigante essa, porque é um mistério, é uma pergunta sem resposta. O João é muito misterioso. A gente nunca sabe até onde ele está indo. E ele é muito fechado. O pai dele também é muito fechado. Então ele tem uma coisa bastante característica da família dele, da família do pai, que é uma gente bem reservada. E o João, me lembro da mãe do Miguel, da avó do João, reclamando assim: você me conta, por favor, o que está acontecendo, porque o Miguel nunca conta nada, nunca diz nada. E assim, eu me vejo muito pensando assim, até onde que o João é muito parecido com esse pai dele, sabe? Porque ele é de poucas palavras, ele não gosta de escrever sentimentos, ele se emociona, mas ele não traduz bem sentimentos. Muitas vezes, assim, até assim, eu tive no ano passado um episódio bastante difícil com o João, porque o celular, vocês devem lidar com isso, quem lida com adolescente em escola o tempo todo, que a maneira de você lidar com rede social é uma maneira que você tem que aprender. Hoje em dia devia ter uma matéria no colégio dizendo assim, rede social, como agir, né? Então, e o João entrou em rede social e entrou em WhatsApp e tal,
E eu tive que várias vezes que tirar ele, entrar na conta dele, Facebook e tal, até a hora que eu falei assim, o Facebook ele não pode ter. Porque ele fazia amizade com todo mundo, daqui a pouco tinha assim, uma menina com a pistola, né, do coisa, e ele amigo do... Na melhor das boas, a menina pedindo dinheiro, ó, deposita aqui, porque eu vou comprar um celular, um monte de gente explorando, enfim, essa coisa horrível, né, uma humanidade podre que vê uma pessoa com deficiência e se aproveita, enfim, o fim. Mas aí veio vindo e tal. E eu cortei uma vez, cortei duas, e no ano passado eu peguei, ele conseguiu dar a volta, e no WhatsApp ele estava arrumando amizades. Aí começou essa coisa assim, você conheceu da onde? Quem é essa pessoa? E ele sem limite, ele não tem muita noção do limite de quem pode ser, quem não pode, quem é que é amigo, quem que não é amigo. E eu imprensei, ele falou assim, onde você conheceu? Porque peguei uma coisa pesada também, de uma pessoa perguntando detalhes, quem mora numa casa, dizendo quem é que cuida da casa, você fica sozinho quando? Umas coisas, eu falei assim, meu Deus, para onde é que você está indo, né? E eu imprensei ele muito, onde você conheceu? Você conheceu assim, eu fui através do outro, não sei o quê, muito longe, não tinha como, tive que trocar número dele de telefone e tal. E depois desse esculacho que eu tive que dar nele, uma super de uma briga, dizer quando é que você vai aprender, porque não é a primeira vez. Ele ficou um tempo em silêncio e eu falei assim, agora eu quero saber o que você está sentindo depois de eu te dar essa bronca, tal. Porque você faz essa cara de quem entendeu, daqui a pouco você faz a mesma coisa, daqui a um ano eu vou ter que te dar outra bronca, como essa aqui já é a quinta, sei lá, que eu estou te dando. Ele aí falou assim, eu não tenho amigos. E eu ouvi aquilo e falei, Assim, sempre falei assim, olha, não é assim que a gente... Amigo não é isso não é amigo, né? E vamos pensar como é que a gente vai fazer para encontrar pessoas amigas suas, né? Que sejam realmente amigas conhecidas, que eu conheça, que a gente pode trazer aqui para cá. Mas essa frase, vendo que ele estava tentando solucionar um problema dele tão profundo, né? E realmente é muito difícil. Os amigos que ele tem são assim, um com síndrome de Apert, outro não sei aonde. Agora a gente com essa menina que ele está indo para o Espírito Santo, mas é muito difícil. Então entrar no emocional do João é uma frestazinha muito. Ele soltou essa frase, que era o que ele estava sentindo depois de muita pressão. Mas ele não, imagina, isso daí ele não manifesta, ele não reclama, ele não fala de sofrimento, não mesmo. É muito complicado para entender a voz dele por aí, né? Eu tento puxar e tal, mas eu acho que eu jamais conseguiria saber. Quando eu estava escrevendo o livro, eu fiz questão de ir lendo para ele, inclusive as passagens difíceis, cabeludas do nascimento dele. E eu lia e ficava, obviamente, emocionadíssima, e olhava para ele, aí ele fazia assim, poxa, era o auge, eu conseguia tirar dele assim, poxa. E aí eu ia, na medida em que ele ia aguentando, eu busquei muitas passagens que são mais engraçadas do livro, sabe? Ele tem muito orgulho desse livro, muito orgulho. E em todos os lugares que eu fui lançar o livro, ele esteve do meu lado, ele assinou o livro, né? E ele foi pauta de todos os jornais, de RJTV, de entrevista, ele fizeram muita coisa com ele foi matéria na Globo News, ele apareceu muito, né? Então, numa família, acho que todo mundo, né? O Gregório, meu filho, o irmão dele, é o Gregório do Vivier, que todo mundo conhece muito. Então, aquela estrela, né? Então, o João, de repente, ficou uma estrela, ele estava se achando muito melhor do que o Gregório, entendeu? Muito mais famoso, né? Felicíssimo, né?
E a outra pergunta é o livro. Essa pergunta é mais difícil de responder ainda, porque eu estou escrevendo um livro há 5 anos. E é um livro que está faltando alguma coisa para eu acabar. Eu tenho contrato com a editora, estou imprensada. Aí veio a pandemia, eu entupi na pandemia, não consegui escrever. E é o seguinte, o livro. O livro são 100 histórias de 100 idades, de 0 a 100. Então, cada capítulo é uma idade. O livro não tem nomes, não tem cidades, não tem nomes próprios, e são acontecimentos de uma vida. Então, no 1, por exemplo, é um bebê que está numa maternidade que teve um parto em que a mãe morreu, uma moradora de rua. Então, esse é o caso do 1, e é contado através de um narrador que conta aquela situação toda e o que acontece com aquele bebê ainda num ano. Com 2 é uma menina não sei aonde, por aí, consequentemente, até 100. Né? Mas são histórias pontuais daquele ano, porque a idade, para mim, é muito misteriosa essa coisa da idade, né? Porque quando você vê, fulana eu tenho 63 anos, aí eu leio uma biografia de alguém, né, com 63 anos, às vezes eu quero ver a cara da pessoa, como é que é essa pessoa com 63 anos? E às vezes você fala assim, nossa, mas que velho para 63 anos, assim, não, ai, tá ótimo. Então você não, a idade é um número na carteira de identidade. No entanto, quando você pergunta assim, quantos anos você tinha quando, por exemplo, nasceu o seu primeiro filho? Pá, você responde na hora. É muito marcante. Os fatos marcam muito uma idade, né? Então é atrás dessa vitalidade dos fatos com esse marco da idade que eu estou escrevendo esse livro. Então, eu tenho 68 histórias, faltam, infelizmente, dessas 32, né, para acabar o livro, e tá, estou aí. Aí sai uma, depois sai outra, não tem um flow assim, de escrita, mas vai sair esse livro. Tem umas histórias bem assim, minhas, e claro que a gente é sempre a gente, né? Escrever é sempre você, na verdade, ou você leu, ou não sei o quê, mas é alguma coisa ligada à tua emoção, né? Esse livro do João, obviamente, é tudo, né? É descrição profunda desses anos todos. Mas a ficção também, a ficção sai de dentro da mesma pessoa, né? Então, eu tenho tentado ser bem plural, assim, sair da minha bolha, com personagens que eu vou até estudar sobre essa pessoa que não vive perto de mim. A Gama publicou 4 contos então a Gama fez há um ano atrás, publicou 4 contos 4 idades, né? Que são capítulos, enfim, do livro. Mas vai sair. Aguardaremos ansiosamente. Vou passar para mais uma pergunta da Thaís Alfaia. Thaís? Oi, Olivia, tudo bom? Na verdade, não era nem pergunta, só queria te dizer que eu fiquei muito, muito feliz em ler seu livro, me emocionou muito, aprendi demais com você. Sou louca para conhecer o João, achei que a gente fosse vê-lo aqui, estava com essa esperança, menino querido, incrível. Manda um beijão para ele, viu? Mando, com certeza. Ele tem um fã-clube. Com certeza, mando sim. Então, eu vou chamar a Natália Toledo, também quer falar com a gente. Eu estou super emocionada, primeiro, porque, Olivia, eu li seu livro, assim, numa viagem. Eu estava preparando para um TCC e, numa das entrevistas de pesquisa, uma coordenadora falou, você tem que ler esse livro. Falei, vou aproveitar que eu estava entrando de férias, eu fui para Minas, então, na ida, eu fui lendo e voltei e terminei. E, como professora, eu me vi ali naquela situação de busca de escola, né, numa angústia muito grande, quando você vai
com ele nas escolas é de doer, assim, né? Quando a gente vê um outro lado, né? Porque até então a gente está dentro da escola e recebe essas crianças, e quando vê essas famílias, né, a busca, a gente não imagina o que tem por trás. E eu fui trabalhar com uma família autista foi um pouquinho antes da pandemia, depois na pandemia, e com uma família de uma criança autista, e para acompanhar ele, né, na escola, porque não dava para ficar no online, enfim. E aí eu vi o outro lado da família, e fui lendo o seu livro, e fui muito relacionando ao que eu via na família e a busca, né, dessa inclusão, né, que é uma busca, que eu acho que é isso, a gente está caminhando, como a Bruna disse. E eu lia o livro e fazia como a Débora falou, ia lá no YouTube, ia no Instagram, eu ia procurando para ver como que tá, deu certo, né? Deixa eu ver como que tá aqui. E, na verdade, não é uma pergunta, eu queria mesmo ilustrar isso e dizer que essa parte, uma parte que seu livro entrou no meu TCC, e eu vou ler para você a frase, que é para todo mundo, que todo mundo leu o livro, mas certamente é uma coisa que marcou, que é: uma criança com deficiência devolve alegrias em dobro a cada mínima conquista, com uma medalha para os pais que estão ali, despidos de vaidade, ligados à essência da vida. E é isso, às vezes a gente só precisa compartilhar as conquistas também, para mostrar, né, que esses pais, o quanto a evolução também acontece dentro da sala de aula, na escola, que a angústia acontece, né? De como que deixo meu filho e aí o que vai acontecer? Como que tá, né? Como que ele fica? E aí vinha as angústias de como que ele vai, quando vai ser alfabetizado, quando que vai aprender a contar, né? Então tem outras, né, coisas envolvidas. E nesse tempo, vou finalizar, que eu preciso também de ler. Na volta da viagem, eu fiz uma escrita para você no Insta, e eu vou ler, porque eu vou aproveitar que você está aqui. Muito bom. Olivia, tudo bem? Espero que sim. Estou na estrada voltando de uma semana de férias na casa dos meus pais e no carro ao lado da minha família, com a minha família. Eu li sem parar o seu livro até acabar. Obrigada por compartilhar a sua intimidade com tanto amor. Eu sentia cada emoção e, como mãe, tentava por tantas vezes me colocar no seu lugar. Hoje sou professora e luto pela inclusão eficiente, me coloco nesse ativismo com muito orgulho, na esperança de um dia entrarmos em um mundo mais respeitoso e de paz. Felicidades para a sua família e, mais uma vez, obrigada pela companhia na viagem. Obrigada. Que lindo, que delícia. É muito confortante ouvir isso, saber que vocês leram o livro, é muito bom. Justifica assim, muita coisa, é muito enternecedor e gratificante. Temos mais duas pessoas, a Renata Bittencourt e depois a Laura Matar. Oi, tudo bem? Eu sou a Renata. E, Renata? A minha pergunta até acabou sendo respondida, porque, aproveitando do André, eu perguntei se você tinha lido o livro para o João, né, com ele, como é que tinha sido. Mas, já que essa já foi respondida, aproveitar para dizer que eu gostei, além do livro todo, eu gostei demais da forma que você consegue enxergar as pessoas que estavam ao seu lado durante esse período. A descrição que você faz da avó paterna, da avó materna. Estão me ouvindo? Eu estou perfeitamente. Ah, tá. E, enfim, de todos esses que estão ao redor, e essa rede, né? E essa rede é importante, o filho tendo necessidades especiais ou não, mas como consegue construir, demonstrar que a personalidade é feita com todos ao entorno. Enfim, gostei demais do seu livro. Com certeza, o entorno, o apoio, é tudo num desenvolvimento. Aliás, não só de uma criança com deficiência. Exato. Né? Porque qualquer criança precisa de compreensão, apoio,
respeito às suas diferenças, né? Estou vendo isso daí nos meus netos agora, como cada um é totalmente diferente do outro, e como se você padronizar a bronca, não, vai ser O aqui, microfone está ligado. tudo é tão importante. O indivíduo, né? A riqueza do indivíduo tem que ser respeitada, né? Laura? Oi, boa noite. Olívia, assim como o André, eu fiquei muito frustrada de não te encontrar, porque eu queria te dar um abraço, assim, sabe? Um abraço daqueles bem apertados e dizer que eu já era fã da Olívia cantora e agora eu sou fã da Olívia escritora, mas principalmente dessa Olívia mãe, Aqui para né? falar. E aí, eu fiquei uma coisa assim, eu li o seu livro numa sentada, literalmente, eu trabalho com direitos humanos, numa empresa com inclusão, então, quando a escola propôs esse tema e o livro, eu rapidamente comprei, li, numa sentada, não queria que acabasse, assim. E uma coisa que me chamou a atenção foi o título, né, o que é que ele tem, porque me parece que o título marca um momento muito inicial de vocês juntos, né? De você, do João, eventualmente do Miguel, mas essa angústia que eu vejo em amigas que também têm crianças com deficiência, e o diagnóstico é algo muito libertador, né? Porque traz um prognóstico, e tenho amigas que não têm um diagnóstico e a angústia se perpetua. Então, eu queria só uma curiosidade, né? Além de agradecer e parabenizar, perguntar sobre a escolha do nome do livro, do título. Olha, foi muito difícil chegar. Esse livro chegou a se chamar O Hibisco Branco, né? Que era a sugestão do Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, e que contava aquela história do quando justamente o geneticista me conta o que é uma mutação genética, né? Que ele fala, imagina, você tem uma cerca de hibiscos vermelhos e, de repente, aparece um hibisco branco. O João é esse hibisco branco. Aí os editores acharam que... Mas aí fiquei pensando, aparece nome de filme japonês, né? Uma coisa... Me levava para um outro lado. E isso é muito real. É do diagnóstico, sim, mas é da vida dele de agora. Eu entrar dentro do Uber e ouvir isso, ou formulado, ou só com o olhar, né? Essa curiosidade, que é muito bandeira nas crianças. As crianças pequenas não têm papo na língua, perguntam assim, o que ele tem? Querem saber. E o João é super, com criança, ele é super, aceita tudo. Agora, adulto que trata ele esquisito, ele sabe muito bem se defender. Sabe? Quando perguntam uma coisa para mim sobre ele imediatamente ele responde assim, você pode falar comigo? Sabe? Assim, ele vai querer, não sei o quê, assim, olha, eu estou aqui, posso responder. Ele faz isso muito, né? Mas o que é que ele tem? Quem tem uma condição assim vai passar a vida inteira as pessoas, né? O ser humano é do ser humano, curiosidade assim, ele é trans, mas ele era mulher ou ele é homem? Assim, não, ele é trans, ela está magra, mas é porque ela fez bariátrica. Essa necessidade das pessoas enquadrarem nas pastas, né? Saber, eu acho que é normal até, porque é da cultura, né? As pessoas precisam disso para se relacionar, né? Precisam saber e observam e falam, né? Nossa, você é alto, nossa, aí, né? Coisa toda de padrões que, então, o que é que ele tem era um pouco essa eu já não me lembro mais como é que a gente chegou exatamente a esse título. Eu sei que tem o Gregório no meio, né? A gente foi muito debatido com ele, mas, enfim. Mas eu acho um bom título para esse livro. Agora com a sua explicação eu concordo. É um pouco, assim, é a questão central, né? Desde quando ele nasceu, e é uma coisa com que ele convive, e que engloba também todo mundo que é diferente, né? Porque é um livro sobre isso, sobre as diferenças, né? Sobre
a necessidade da gente olhar para isso e ver mesmo na gente como nós somos inseguros em relação às diferenças, né? Como a gente não aceita porque realmente temos dificuldades e temos essa necessidade do homem do conhecer, do saber e do botar, classificar, né? Mas eu não estou aí com vocês, eu não sei se avisaram a razão, né? Eu fui hospitalizada, então eu estou tristíssima de não estar aí, porque eu tenho tantos amigos em São Paulo e eu adoraria estar aí com vocês também. Eu tenho certeza que a gente teria feito muita festa, mas... A Zília gostaria também de fazer um comentário, uma pergunta. Estamos chegando ao final. Oi, Olívia. Então, eu te conheci pela sua tia Lila. Ah, tá. Que eu faço a biografia dela, e ela me deu o livro, o seu livro, para mim ler, né? Para eu ler. E eu fiquei assim muito tocada dessas coisas da vida, como vai encaixando, né, a vida, o mundo pequeno assim, porque eu sou arteterapeuta. Então a arte para mim, né, eu pensei o tempo inteiro que eu li como era o canto para você, para te aliviar de situações. E também tem um pedacinho ali no seu livro que eu achei incrível, que você contando que fazia aquarela com a sua mãe enquanto ele estava internado, né? Lá nos Estados Unidos. Então, essas delicadezas assim no meio daquela dor toda, né? Eu achei muito importante, muito fundamental. E como eu já trabalhei com deficiente motor, numa clínica, e foi uma descoberta maravilhosa, assim, porque quem está de fora fica assim, é deficiente, igual você falou, não pergunta para a pessoa, não fala, mas é tão lindo assim a alegria deles, às vezes muito maior que a nossa. Eu senti muito isso com esses jovens que eu trabalhei, né, que era até 20 anos. Mas o principal para mim que eu queria te falar era isso dessa coisa da arte, sabe? Queria saber até que ponto o seu canto te ajudou nesse lado, nesse suporte para ter mais calma, mais equilíbrio para cuidar dele. Não sei se no sentido da calma, do equilíbrio, a carreira, eu saber que eu precisava voltar a cantar, quando ele nasceu foi muito importante. Toda coisa dos convites que eu fui aceitando, dos passos que eu fui dando, era uma maneira de me tirar dali, de ficar muito perseguindo, porque consome muito, né? Claro. Uma situação toda de saúde, hospital e cirurgias. E cantar foi muito bom para isso. E depois, assim, toda a música, depois que eu me casei com o Edgardo Vivier, que a casa vivia cheia de música, vivia cheia de gente tocando, a gente estava sempre ensaiando, tinha gente sempre convidada enfim, em casa, tocando, cantando. Isso tudo faz parte de um bom clima para uma criança, assim, né? Deixa leve mesmo, né? Música, arte e também as outras artes, porque o Edgar, ainda por cima, escultor, músico, tinha toda uma atmosfera de artística em casa que eu acho que ajudou muito, sim, com certeza. Gente produzindo, gente criando, né? E o João produz alguma forma de arte, assim? Não. Ele... Nem argila, assim, argila não é legal para ele? Ele tem um pouco de dificuldade de se expressar, como eu falei aqui, e assim, argila, ele nunca nem tentou, porque ele não tem paciência nenhuma, ele não tem muita paciência, ele não tem muito foco, sabe? Tá. Então,
eu não vejo o João fazendo uma coisa, ele já faz muito com o cuidado dele, porque ele precisa todo um cuidado, ele tem a compressa que ele faz no olho, o olho que ele pinga, ele é muito cuidadoso com ele mesmo, ele arruma a roupa dele, ele vai, antes do banho ele deixa tudo em cima da cama, a roupa que ele vai usar no dia, ele é cheio de tarefas organizatórias, ele é muito... o dia a dia dele é muito pautado pelo cuidado com ele mesmo, e as tarefas, ele faz caminhada de não sei quantos quilômetros que ele mede, depois ele tem uma terapeuta que vem, porque o corpo dele precisa de muito cuidado, né? Tem um sistema, né, que ele segue. E não pode tirar muito dele disso, porque ele fica meio... Assim, não gosto muito. Eu tiro muito o que é para desbaratinar ele um pouco, falo, João, menos militar aqui, vamos... Mas ele tem muito humor também, sabe? Muito, muito. Então, ele vê muita coisa de vídeo, de televisão e tal. Mas ele gosta mesmo de produzir, de ser necessário. Você dá tarefas para ele, assim, João. Sentir útil, né? Sentir útil. E isso é importante também, né? Para pessoas. Muito. Gente, infelizmente o nosso horário tem uma mãozinha levantada ali. chegou ao final. Tem outras pessoas que também fizeram perguntas, mas estamos aqui cumprindo com o horário e acho que a gente pode continuar essa conversa em um outro momento. Também ficamos frustrados que você não veio, Olívia, ao colégio. Acho que a gente pode pensar numa próxima noite literária com esse seu novo livro e a gente te aguarda aqui em um outro momento. Quero agradecer muito. Eu que agradeço, foi muito essa conversa muito enriquecedora, e a todos vocês. Adorei. Olívia, queria juntamente com a Bruna, pedir desculpas pelos que estão pedindo perguntas, porque a sua fala suscita esse desejo de conversar. Ouvindo a pergunta da André, eu pensei, nossa, gente, se você estivesse ao vivo, a gente ia pedir uma canja para você cantar para a gente, porque lá estou eu aqui já procurando o disco para ouvir também, porque eu acho que o que a gente pode perceber eu tenho pensado muito nisso, queria convidar vocês a ouvir a fala da quinta-feira passada, da Vera Iaconelli com a Priscila Santos, duas psicanalistas falando sobre a diversidade racial e os impactos na experiência escolar. E uma das questões que tem me perseguido desde quinta-feira é o compromisso que a gente tem com voltar a fazer um pacto humanizador, um pacto humanizador. Como é que a gente vai descobrindo na nossa sociedade quais são os campos que a gente se desumanizou? Na verdade, é mais duro que isso. Quase sempre a gente participou de um processo de desumanização de alguém. Às vezes é com a gente, mas eu ainda estou achando que, para a maioria, é um processo que a gente participou da desumanização de outros e que a gente vai precisar enfrentar e recuperar isso. Enquanto eu te ouvia, eu pensava, é esse o tema. Como é que você foi se humanizando e descobrindo esse humano a partir do que a Bruna nos convidou a pensar o tempo todo, daquilo que pode ser reconhecido e celebrado como conquista, e ao mesmo tempo daquilo que é luta mesmo. É luta mesmo, a luta nossa de cada dia. Que bom que foi encontrar você no livro, né? A sua voz já estava presente no canto, na música, mas encontrar você no livro foi muito bom. Nós tivemos aqui quase 60 pessoas hoje, que para a noite literária, um grupo bom, grande, a gente percebe com isso um desejo de conversa, é claro que é um desejo de nos aproximarmos também da sua experiência, mas através da conversa sobre o livro, queria dizer para todos que vêm
participando de todas as noites literárias, enviem indicações, a gente vai construindo, não sei se vai ser possível, mas a gente vai construindo esse percurso a partir das indicações que a própria comunidade vai fazendo. Sempre a gente tem um colega do Santa Cruz, hoje uma colega do Santa Cruz, a Bruna, e ou o autor ou alguém que conhece muito o autor. Então, hoje a gente teve o privilégio de ter a autora. Não, vou fazer uma reafirmação feminina aqui. Uma colega do Santa Cruz e uma autora, ou seja, uma noite de mulheres. E aí eu fui pensando nos homens aqui, porque a minha leitura do livro era essa também. Que coisa que é ser mulher nessa nossa sociedade. A gente vai ocupando lugares de muito enfrentamento. E que bom que a gente pôde te ouvir hoje aqui. Queria agradecer mais uma vez a Biblioteca Padre Charbonneau, né? Sandy e a equipe que estão aqui. Agradecer a Companhia das Letras, Patrícia, muito obrigada pela boa companhia. A Bruna, que nos conduziu aqui hoje, com quem eu tenho aprendido, os convidados e convidadas, a gente teve as crianças aqui, isso também fez parte dessa possibilidade do remoto, que bom foi ver muitas crianças aqui, pais, mães, educadores, alunos e alunas, amigos da escola, mas, sobretudo, muito obrigada, Olívia. Eu que agradeço esse momento muito gostoso com vocês, rememorar o livro. Na verdade, eu não pegava nele há um tempo, foi uma oportunidade de eu dar uma olhada nele de novo e lembrar que valeu muito a pena escrever esse livro. Um abraço, gente. Eu disse hoje que a meta é chegarmos firmes e mais ou menos fortes no final de ano, hein? Todo mundo. Poxa, que ano, Puxa, que ano. Vamos lá juntos e juntas. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite.